Olá! Estamos em mais um encontro para tratar de temas polêmicos e atuais no direito de família. Desta vez, contando com o conhecimento do Dr. Conrado Paulino da Rosa, advogado militante no direito de família no Rio Grande do Sul e professor de direito de família da Fundação Escola Superior do Ministério Público. E também com o desembargador José Antônio Daltoé César, integrante da 8ª Câmara Civil do TJRS. Os dois debatedores do episódio de hoje foram palestrantes de um grande seminário que o Centro de Estudos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul promoveu em 2019 sobre o contraditório ou a ausência dele nos laudos técnicos judiciais. Desembargador Daltoé, então começamos pelo senhor. Esse é um tema que preocupa o senhor há muito tempo, como nós já sabemos, e o senhor considera ainda que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa ficam mesmo prejudicados na prática da forma como os laudos técnicos, social, psicológico, médico, etc., estão sendo realizados hoje em dia? Inicialmente é uma satisfação contar com a presença do Dr. Conrado, contigo, Patrícia, para tratar de um tema que ele ainda não é bem tratado dentro da doutrina nacional e mesmo nos processos judiciais. Mas é um tema muito importante porque diz respeito ao exercício da cidadania. Nós estamos completando esse ano mais de 20 anos da Constituição Federal e ela trouxe todos esses conceitos para que o cidadão pudesse exercer satisfatoriamente a sua cidadania. E eu relembro aqui, vou ser falar rapidamente. Assim, o artigo 5º da Constituição é aquele que é o maior deles, que traz os direitos fundamentais. E no inciso 55º, vejam como ele é grande, né? Ele diz assim: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Bom, é um princípio constitucional e, por ser um princípio, ele é autoaplicável. Ele se aplica desde que a Constituição entrou em vigor, desde 1988. Claro, o contraditório ele pode ser questionado, assim, o conceito dele, mas hoje a doutrina já vem trabalhando bastante esse conceito e inicialmente se entendia o contraditório só numa dimensão formal no processo judicial. Uma dimensão formal, assim, todo réu tem que ser chamado a processo, todo réu tem direito a ter um advogado, a participar, a ser intimado de todos os atos do processo, e com isso, em síntese, estaria sendo respeitado o contraditório. Mas com o tempo, as coisas foram evoluindo, ainda bem, e esse contraditório passou só de uma esfera formal para uma esfera substancial. O que seria essa esfera substancial? Que as partes devem participar do processo e que elas não bastam estar presentes, mas elas têm que ter a possibilidade de participar ativamente da produção da prova naquele processo e, inclusive, terem condições com essa participação obterem uma decisão favorável para aquela pretensão que ela está exercendo em juízo. No modelo tradicional, aquele que é observado em 99% dos casos, por exemplo, o que é um laudo técnico psicológico, um laudo técnico social, um laudo técnico psiquiátrico? O juiz nomeia um perito, esse perito marca uma entrevista com a pessoa, só o perito fala com essa pessoa e depois ele, a partir das conclusões dele, ele vai apresentar um laudo fundamentado e uma conclusão. Mas daquela reunião ninguém participou. Ninguém sabe como ela ocorreu. Se efetivamente aquilo que consta do laudo do perito foi aquilo que a pessoa manifestou, ou está correto aquela interpretação. Que a gente pode divergir. As escolas são muitas, inclusive na área da psicologia, do serviço social e assim por diante. Eu sempre relembro que eu sou juiz desde 1988 e quando eu assumi em 88, nas audiências, nós ouvíamos a testemunha e reduzíamos a termo. Então ela falava 10 minutos e eu reduzia em 4, 5 linhas tudo que a testemunha falou. O resto tudo era perdido.
Então, não ficava no processo. Eu acho que nos meios tecnológicos hoje a gente tem que ter mais essa possibilidade. E eu vou dizer, e eu fiz questão de convidar o Dr. Conrado aqui, porque eu acho que os advogados estão tendo muito prejuízo no exercício da sua função quando eles não têm acesso a essa informação de como a prova é produzida. Porque ninguém é dono da verdade. Um técnico pode ter uma ideia que está fazendo a conclusão correta, mas o outro pode ter uma diferente e tem um juiz depois para decidir a respeito. Ninguém pode dizer desde logo essa conclusão é essa. Doutor Conrado, então o senhor é advogado, militante na área do direito de família, precisa com frequência de laudos técnicos. O senhor concorda com o desembargador da UTOE? Ou o senhor acha que, assim, como está correto, dá para aprimorar um pouco mais essa questão dos laudos para ter mais o contraditório? Qual a sua opinião? Bom, Patrícia, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar aqui do lado do desembargador da UTOE, até para que a gente consiga em conjunto todas as carreiras, sejam elas públicas e privadas, e também, né, que a gente consiga fazer esse discurso interdisciplinar, mas para além do discurso, que a gente tenha uma prática interdisciplinar. E a verdade é que hoje, na vara de família, a gente precisa ter consciência de que nós estamos tratando ali de questões que são primordiais e que o tempo ele tem um custo muito maior do que em qualquer outra área de atuação do direito. Por quê? Nós temos, frente às questões das dissoluções afetivas, as questões envolvidas a criança e ao adolescente, onde nós temos, não por acaso, a Constituição Federal garantindo a elas especial proteção e nós, de formação jurídica, temos a ausência de um preparo técnico para fazer uma escuta qualificada dessas situações. Porque, afinal de contas, sejamos nós advogados e advogadas, juízes ou juízas e até mesmo promotores de justiça, nós não vamos conseguir ter os instrumentos necessários para verificar o que efetivamente, frente àquele litígio, representa o melhor para aquela criança ou para aquele adolescente. E aí vem a necessidade de que a gente possa se cercar da psicologia, do serviço social e da psiquiatria. Só que, infelizmente, a gente sabe que, assim como eu falei, nós temos um discurso interdisciplinar, mas a prática interdisciplinar ela ainda é deficitária. A gente ainda precisaria ter um número maior de servidoras da psicologia, até mesmo aqui no Tribunal do Rio Grande do Sul. Nós temos um bom número já de assistentes sociais, mas psicólogas hoje, na atualidade, nós temos 22, e que nós temos a necessidade de trabalhar com profissionais terceirizados. E, sem dúvida, assim como o desembargador da UTOE muito bem destacou, nós temos uma necessidade de afastar uma situação que vem hoje por uma resolução do Conselho Federal de Psicologia. E aqui não é uma pretensão de nós, de carreira jurídica, afastar toda a questão própria dos profissionais dessa área, mas sim a gente perceber que é uma resolução que ela foi editada em 2010, a resolução número 8 do Conselho Federal de Psicologia, só que em 2015 nós tivemos um novo Código de Processo Civil, onde, quando ele regula essa matéria a partir do artigo 465 e seguintes, traz necessariamente que quando o perito, que é o profissional de confiança do juízo, ele vai iniciar os seus trabalhos, ele precisa indicar o dia e o local em que essa prova vai passar a ser produzida. E isso está previsto no artigo 474. Isso por quê? Porque nós temos expressamente o direito de que os assistentes técnicos, que são os profissionais de confiança das partes, possam participar ativamente da produção desses laudos. Porque, como disse muito bem o desembargador da UTOE, o contraditório não se dá apenas na contestação de uma demanda. O contraditório ele é produzido em todas as etapas do processo. E no momento em que nós deixamos de possibilitar que esta garantia, que não é nem do pai nem da mãe, é uma garantia da criança, ela seja efetivada, nós podemos colocar em risco toda a proteção integral que a gente demorou muito a construir. O desembargador da UTOE trouxe a experiência dele, que no início da sua jurisdição, em 88, ele pôde já destacar o quanto isso mudou ao passar do tempo. E veja, não é por acaso que 88 foi também uma quebra de paradigmas, porque nos trouxe todo esse sentido de um espaço democrático e igualitário. E assim como ele trouxe a diferença lá da tomada de depoimento, em que hoje nós temos a gravação de toda a prova testemunhal, a gente também precisa ter esse crescimento, porque o tempo não volta para essa criança ou esse adolescente e a gente pode criar um dano que é irreparável.
Desembargador, como é que o senhor entende que possa ser melhor observado o contraditório sem que venham a ocorrer conflitos na atuação, né, das diferentes áreas de conhecimento, as quais, queiramos ou não, elas devem trabalhar em conjunto na formulação da prova judicial? Não é uma coisa fácil, Patrícia. Eu vou dizer porque cada área acha que tem a sua especificidade e não precisa trabalhar junto com a outra, precisa só emprestar. É o que eu falei já com o doutor Conrado, assim, eles trabalham de uma forma multidisciplinar. Mas quem trabalha num processo, seja como perito, como juiz, como advogado, ele tem que ter, no mínimo, conhecimento mínimo das regras de processo. Ele tem que conhecer contraditório, ampla defesa. Assim como eu vou trabalhar com criança, por exemplo, no caso do abuso sexual, eu tenho que saber o que é síndrome de segredo, da adição, senão nós vamos começar do zero, e daí começar do zero leva muito mais tempo. Então nós temos que ter um trabalho interdisciplinar, um aceitar o conhecimento do outro e saber que nós estamos trabalhando em conjunto para uma mesma finalidade, embora nem sempre seja para o mesmo resultado, mas é buscar a melhor solução. Eu acho, e eu vou dizer, eu defendo, e nós já temos aqui uma decisão da 8ª Câmara, que aonde a parte requerer, ela tem o direito de exigir que aquela entrevista com o técnico e a reclamação que houve na ocasião, doutor Conrado, era de colocar o assistente técnico dentro da mesma sala. Eu acho complicado, porque pode criar um conflito entre duas versões, assim, mas que o assistente técnico tenha condições de ver exatamente tudo o que ocorreu naquela entrevista. Até para poder apresentar tecnicamente uma conclusão que ele não concorda, né? Agora, se vier só um prato pronto, assim, falou isso, falou aquilo, e se não contém tudo aquilo que a pessoa diz, e certamente o papel não vai conter, um laudo não vai conter, não tem como contestar, né? Doutor Conrado, qual a sua opinião a respeito? A gente concorda totalmente com o desembargador da AutoE, porque a gente não pode ter a perícia como uma caixa preta inacessível. E eu entendo, e aqui a gente precisa respeitar a preocupação dos profissionais da psicologia, que a restrição que o Conselho justifica é de que a presença do assistente técnico poderia quebrar o rapport da situação, poderia ter uma interferência no setting ali de perícia, só que, em verdade, a gente precisa entender que a perícia ela traz uma situação dialógica, não é um momento conflitivo. E aí precisaria existir, por parte dos assistentes técnicos, uma compreensão de qual é o seu papel. E o papel é colaborativo. Ali é um trabalho em conjunto de profissionais da mesma carreira. Veja que nós temos ali uma conversa entre pares, onde eu, enquanto assistente técnico, precisaria compreender qual é o meu papel, que não é interventivo. Agora, a gente pode pensar em alternativas, sim, para construirmos desde já uma solução. E aí a gente pode ter, por exemplo, a questão da sala de espelhos. Porque a sala de espelhos, onde permitiria que os assistentes técnicos ficassem atrás desse vidro, onde não atrapalharia as entrevistas, poderia ser uma alternativa. Isso poderia trazer um custo operacional difícil que obstaculizaria que isso acontecesse. Bom, aí o acesso à gravação, pelo menos, dessas entrevistas poderia ser uma alternativa, Patrícia. Por quê? Como bem disse o desembargador da AutoE, eu preciso saber como o silêncio daquela criança foi interpretado, como aquele sim foi conduzido. Porque se eu não tiver o acesso a que forma essa verdade ela foi construída, eu não posso garantir isso, que não é só o Código de Processo Civil, não é só a Constituição Federal. Nós temos no artigo 12 da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que diz que a criança ela tem direito a participar ativamente de todos os processos que ela faz parte, e diz a Convenção, de acordo com as normas processuais do seu país. Ou seja, enquanto nós estivermos impedindo a participação de assistentes técnicos na perícia psicológica, nós estamos desrespeitando também a Convenção Internacional da Criança. Vimos aqui hoje pelas questões apresentadas que trata-se de um tema bastante polêmico, né, que necessita de um debate na busca do aprimoramento e da prova judicial produzida em juízo. Doutor Conrado, a palavra é sua para as considerações finais, por favor. Eu tenho certeza, Patrícia, que espaços como esse que podem contribuir para que a gente tenha um crescimento ao longo dos tempos.
Eu recentemente lancei, junto com uma psicóloga do Tribunal do Rio, que é a Glícia Brasil, e com a Alcina Barros, que é psiquiatra aqui do Tribunal do Rio Grande do Sul, um livro que a gente construiu em conjunto uma discussão a respeito das perícias, porque ou a gente começa a trabalhar efetivamente com um trabalho interdisciplinar, onde nós temos esse espaço de interação para a garantia dos direitos da criança, ou a gente corre o risco de não proteger efetivamente esses filhos que, repito, infelizmente, nos processos de família, dada a fragilidade emocional dos adultos, eles passam a se comportar enquanto crianças. E aí vem o papel das carreiras jurídicas para a construção de um novo modelo, que seja um modelo protetivo e que respeite o contraditório em todas as esferas, também na perícia psicológica. Desembargadora, suas considerações, por favor. Eu concordo plenamente, eu só faço uma observação, doutor Conrado, que a sala de espelho teria que ser criada, mas as salas de depoimento especial, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem em todas as comarcas. Já está pronta. Nós já temos mais de 1.500 salas no Brasil. Então, se não é através do espelho, pode ser através do vídeo, no mesmo prédio, no mesmo momento, pode haver uma interação. Nós temos que criar algo que o contraditório não é prerrogativa de uma ou determinada categoria, é uma obrigação de todos. Eu estava revendo, Patrícia, e isso aí em outros países já é tão antigo, tão antigo. Eu estava revendo esses dias um filme de 1996. As mulheres gostam muito desse filme, porque o Richard Gere era um mocinho bonito, né? É a dupla face de um crime. Sim. Né? Que tem um psicopata que matou, ele não tinha como defender ele, porque ele foi pego com a arma, com sangue, com isso e aquilo, mas o caso era de dupla personalidade. E ele contratou uma perita para fazer, porque existia uma possibilidade de dupla personalidade daquela pessoa, e ela disse para ele assim, eu vou ter que filmar todas as entrevistas. Tá lá? Podem ver o filme. Né? Todas as entrevistas. Mas por quê? Porque eu posso ter que depois ser chamada perante o tribunal do júri a informar sobre essa perícia. E daí eu tenho que ter gravado. Se eu não gravar, vai ser só uma opinião. Ela não tem prova, ela não tem embasamento, porque não sabe de onde é que saiu aquela conclusão. A pessoa tem o direito de se contrapor. É contraditório. Eu e o doutor Conrado, que trabalhamos na área, sabemos que no direito é sempre assim. Sim. Né? Não tem por que ser diferente em todas as áreas que as pessoas possam pensar diferente. Que maravilha. Muito obrigada pela presença de vocês, rico de um debate. Agradecemos então aos debatedores e a você também que nos assistiu. Ficamos por aqui. Obrigada e até breve.